Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Mais uma terça-feira falando sobre saúde na terceira idade, saúde no envelhecimento. Depressão, sofrer, né? Na verdade, está muito presente na pessoa idosa também. Marcos, fatores estressores, como você bem falou aí, eles são, não diria causa, mas é um dos motivos de favorecer a incidência de depressão, de ansiedade, de transtornos do humor na terceira idade. As pessoas, quando envelhecem, além das alterações do envelhecimento, como alterações estruturais no cérebro, com alterações hormonais, alterações neurológicas, endócrinas, elas também têm fatores ambientais, né? Muitas doenças, as doenças elas favorecem também ao aparecimento de depressão. Perdas, eles perdem amigos, na terceira idade é muito mais comum perder amigo. Onde as pessoas vão a óbito, eles têm muito luto, tem problemas de inserção na própria família, no contexto familiar, têm um estigma da velhice, tem problemas de se alocar dentro de um seio familiar que agora eles têm que estar inseridos. São inúmeros problemas que favorecem eles terem depressão, terem ansiedade, terem transtornos do humor. Mas talvez o que mais assim contribua para isso seja as doenças clínicas dele. É muito comum a depressão vir associado a outra doença ou outra doença ser associada à depressão. Na verdade, o paciente idoso ele tem essa característica de ter 2, 3 doenças no mesmo paciente. Esse é talvez a beleza da especialidade da geriatria, de tratar o doente, de tratar a pessoa que tem 2, 3, 4 doenças e não tratar cada órgão ou cada sistema. Então, a gente vê que muitas doenças, por exemplo, os pacientes com doença do coração, os pacientes que têm doença arterial coronariana, que é angina, aquelas doenças que favorecem o entupimento, a oclusão da artéria do coração, eles em média, 30% deles têm depressão. Depois do infarto, esse índice aumenta para quase 50%, chega a torno de 45%. As pessoas que têm AVC, 50% das pessoas que têm um derrame ou AVC, elas evoluem com depressão. As pessoas que têm dor, elas têm muito depressão. Tem câncer, chega a ser 30%, 40% das pessoas que têm câncer, elas têm depressão. No Parkinson, isso é 20% a 30% das pessoas que têm Parkinson, elas têm depressão. E a depressão, ela piora todo esse contexto. A pessoa que tem uma doença no coração e tem depressão, ela tem mais dificuldade de aderir ao tratamento. Por vezes ela tem que tomar 2, 3, 4 remédios, e o paciente depressivo é um paciente que tem mais dificuldade de aderir ao tratamento. Então, daí a importância também de se tratar a depressão no paciente idoso, porque descompensa outras doenças e isso aumenta o paciente que tem depressão em qualquer cenário, ele morre mais. Por exemplo, no paciente infartado, ele morre 4 vezes mais do que o paciente que não tem depressão. Os desfechos são mais negativos. Então, a depressão ela mata mais em doentes clínicos, né, idosos com doenças clínicas. Ela, quando o paciente precisa internar, ele demora mais internado no hospital. Ela incapacita mais, a gente já está numa fase onde as incapacidades, as limitações físicas são bem presentes. Os idosos eles cada vez perdem independência, autonomia. A depressão ela é uma causa importante de perda de funcionalidade. E quando ela está associada a doenças que por si só, como o AVC, causam incapacidade, ela é muito mais grave. E por outro lado, a gente falou do problema que ela causa, da gravidade, da importância da gente saber que a depressão não é só tristeza, ela não está sozinha, ela não é só a depressão, não, ela está no indivíduo que tem outras doenças e tem uma idade avançada, muito por vezes fragilizada. O que mais deixa a gente também preocupado é o fato dela ser subdiagnosticada, ou seja, ela o diagnóstico não ser dado da maneira como ele deveria ser dado, tão percebido, por N fatores. Primeiro pelo estigma, né? Os idosos, não estou depressivo, não, eu sou alegre, eu sou feliz, ninguém quer dizer que está
que tá triste. As famílias dizem, não, meu pai está com pouca energia, eles minimizam os sintomas. Isso é da idade, ele está mais calado, mais isolado, está mais sem força, está falando menos, mas isso é da idade. Ah, meu pai é ranzinza, ele era um pouco ranzinza, ele era já a personalidade forte, mas agora ele tá mais irritado, e isso é da idade. 50% dos pacientes que têm depressão na terceira idade, eles não têm tristeza. Eles não têm tristeza. Então, como é um sintoma comum na depressão do adulto jovem, a depressão, ela além de subdiagnosticada, ela é sutil, ela tem sintomas diferentes. Então isso dificulta, no caso? Dificulta, subdiagnostica, dificulta o reconhecimento do profissional, da família, que aquele paciente está com depressão. Não, ele está muito irritado, não, ele tá se isolando, ele está mais fraco, sem disposição, pode ser depressão. E a gente falou no início da gravidade que é depressão em pacientes mais frágeis, em pacientes que têm outras doenças. Então, reconhecer é uma dificuldade e consequentemente, tratar essas pessoas é outra dificuldade. Agora, se a pessoa idosa que está com depressão, por exemplo, não apresenta tristeza, né? Como é que você consegue identificar, de repente, que ela não está bem? Bom, os sintomas de depressão, eles são inúmeros. Não, a gente tem um critério do DSM-5, é um manual americano que ele recomenda alguns critérios, e existem vários sintomas. Perda de apetite ou ganho de apetite, humor irritadiço, sono demais ou sono de menos, isolamento social, aquela pessoa que está se isolando, alimentando demais ou alimentando de menos, como eu falei ainda agora. Lógico, a tristeza, a pouca alegria, a facilidade de se emocionar, aquelas pessoas que com qualquer coisinha ela está se emocionando, aquelas pessoas que com qualquer coisinha estão se irritando. Então a facilidade, a labilidade emocional é um fator importante. A desesperança, aquele discurso de que não vou ficar bom, não vai dar certo, aquele negativismo é um fator que chama muito a atenção. A desenergização, a anedonia, a falta de energia, falta de disposição, eu não tenho coragem para nada, eu não tenho motivação, não tenho. Então, não é só a tristeza, não é só a melancolia, pelo contrário, metade deles tem esses outros sintomas, e por isso que é importante educar as pessoas. Esse Janeiro Branco faz com que a gente reflita sobre isso, faz com que a gente reconheça mais para poder tratar, já que a depressão, além de ser a principal causa de suicídio, que é a causa direta, ela causa morte indiretamente porque piora outras doenças. Tem uma pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor, bom dia. Doutor, é porque eu tenho ansiedade, mas eu sinto muita dor no meu peito, muita agonia, muita queimação. Eu já não creio mais que seja só da ansiedade. Eu acho que eu estou com alguma doença no coração. Ontem eu pensei que eu não ia passar de ontem, porque ontem era muita queimação no meu peito. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? Me dê uma ajuda, tire essa agonia de dentro de mim. E ele, doutor Belise? Olha só que relato tão perfeito do que é ansiedade. A gente tem medo. Medo é um sentimento natural do ser humano. Se chegar aqui um leão, a gente vai ter medo. É aquela sensação, uma resposta emocional de uma ameaça iminente, que ela pode ser real ou irreal. Isso é medo, todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade também, é uma antecipação de uma situação de medo, de uma situação futura, e a ansiedade ela gera uma descarga de adrenalina que faz com que você fuja daquele medo, né? Um sentimento de luta, de fuga. Isso é normal do ser humano. Você fica mais acordado, você tem tensão muscular para você fugir ou não, ou você tenta se esquivar daquilo. Então, a ansiedade, ela também faz parte é um sentimento natural. Está muito banalizado o transtorno de ansiedade e a ansiedade. Então, medo, ansiedade são sensações naturais. Agora, do ser humano. Agora, quando isso começa a se tornar exagerado,
quando essa preocupação antecipatória começa a se tornar exagerada, quando os sintomas físicos começam a aparecer, essa tensão, essa descarga adrenérgica, essa descarga de adrenalina começa a ser muito intensa, frequente, e a pessoa tem prejuízo no dia a dia, no caso dessa paciente, se não for nada cardíaco, for uma sensação, uma preocupação intensa que dá, assim, a ansiedade ela dá isso, Marcos, ela dá sintomas físicos, no idoso isso é muito comum. Os pacientes têm transtorno de ansiedade e eles chegam dizendo que está com uma dor, essa dor é uma dor meio sem uma característica específica, que começa aqui, vai para acolá, ele geralmente tem esse aperto no peito, essa sensação iminente de morte. Então, o transtorno de ansiedade é essa facilidade que o paciente tem de se preocupar, de ter medo, com coisas irreais. Ele não consegue parar tem um medo incontrolável, né, de qualquer coisa. Tem medos específicos, por exemplo, muito comum no idoso, é o medo de cair. Quando ele cai, ele desenvolve um transtorno de ansiedade típico do idoso, que é a aptofobia, o transtorno fóbico pós-queda. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de barata, tem medos específicos, tem gente que tem medo de lugar fechado. E tem aquela ansiedade generalizada, aquela toda hora a pessoa está tensa, com medo de acontecer alguma coisa errada, e isso, as reações que acontecem dentro do organismo, a descarga de adrenalina faz com que a pessoa tenha sintomas, tenha dor de cabeça, tenha dor na musculatura do trapézio, tenha dor de aperto no peito. Essa de aperto no peito é muito característica de um tipo de ansiedade que a gente chama de transtorno do pânico. Aquelas pessoas que têm ataques de pânico, têm crises de ansiedade em forma de ataques, que tem medo iminente, tem uma sensação iminente que vai morrer, geralmente associado com um acelero no coração, um aperto no peito, e essa pessoa de uma hora para outra ela tem esses ataques. É um tipo de transtorno de ansiedade. Então, respondendo ao ouvinte, o que eu recomendo é que ela procure técnicas de relaxamento. A psicoterapia ela faz com que você possa trabalhar sua mente e tratar essa questão da ansiedade. Procure um profissional que possa tratar, às vezes com medicamento, às vezes só com terapia, mas algumas medidas não fazem mal a ninguém. Atividade física, relaxamento, tentar dormir bem, isso faz com que você alivie o sintoma. Tem ouvindo com a gente, fala com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Felizmente, o nome dela é Felicidade. Felicidade, você me escuta, Felicidade? Que daqui a pouco ela participa. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá. Doutor Belisa, eu tomo Polimax, eu sou de 50 anos, vou completar 60 anos agora, no dia 27 de janeiro. Eu posso tomar Polimax? Bom dia, Terezinha aqui da Solidariedade, eu queria saber porque comprei Polimax para me tomar, eu vou completar 60 anos, aí eu posso tomar, doutor Belisa? Bem, não tenho conhecimento da substância, mas segundo Marcos Dantas, que todo dia anuncia aqui, acredito que sim, né, Marcos? Mas eu não tenho conhecimento. Cada medicação a gente tem um propósito. Por que está tomando? Deve ter algum diagnóstico. Eu não conheço a substância. Doutor, eu fiz tratamento de ansiedade, tomei 6 meses o medicamento e parei de tomar os remédios. Aí eu sinto muita dor no peito esquerdo. Será que eu fiz o tratamento correto? Quem pergunta é João, do Sítio Retiro. Bom, boa pergunta. Ele fez os exames, do coração não deu nada. Pronto, então já afastou causa cardíaca. Tratamento de transtorno do humor, Marcos, eles demoram um pouquinho o paciente ficar bom. E vale a pena a gente ressaltar isso aqui, o abandono de tratamento. Um paciente que tem uma primeira depressão, ele tem eles fazem um novo episódio em 50% das vezes. Quem teve um episódio. Quem teve 2 tem a chance de ter 70%, eles fazem um terceiro. E quem já teve 3, em 90% das vezes eles fazem um quarto. Então, o fato de abandonar o tratamento faz com que a pessoa tenha mais chance desse episódio, dessa crise, da depressão, da ansiedade voltar. Cada vez que abandona, a chance maior de voltar. Então, o risco qual é? De cronificar.
cada recidiva dessa, cada recorrência dessa crise de depressão, dessa crise de ansiedade, ela vem mais forte, ela vem mais intensa, e ela dá mais trabalho a tratar. Então, quem faz o tratamento é importante fazer do começo, passando pelo meio e até o fim. Tem toda a etapa. Você faz uma etapa de tirar o paciente dos sintomas, remissão de sintomas, aí faz uma espécie de armazenamento de tranquilidade ali por 1, 2 anos. No idoso geralmente dura mais do que 1 ano. As pessoas melhoram logo com 1 mês, mas já querem abandonar, mas o tratamento ele dura no mínimo 1 ano. Então tem que tratar pelo período correto, porque o risco de ter um novo episódio, desse episódio ser mais grave, ou de ter essa doença para o resto da vida é muito maior. Então, aqui vale a pergunta de reforçar a importância de só parar, de só desmamar as medicações quando o médico assim o fizer. 6 meses é um tempo muito curto, eu não sei qual foi o tipo de transtorno dele, qual o tipo de ansiedade, em que nível estava, mas geralmente, pelo menos a depressão, ela dura no mínimo 1 ano, né? Paciente idoso geralmente toma mais de 1 ano, toma 2 anos, e a gente vai tentando diminuir lentamente. Tem cura, tem dia de começar, dia de parar, se a pessoa fizer o tratamento também não medicamentoso, de a gente orientar terapia, atividade física, fizer tudo direitinho, não ficar abandonando o tratamento, não ficar, hoje eu não vou tomar para ver se eu fico melhor. Isso aí tudo faz com que você está cavando sua própria cova, tá fazendo com que você fique tendo que tomar o remédio para o resto da vida. Então não abandone, porque o risco de recair é muito maior, e essa recaída ela é mais intensa, e o risco de você ficar tendo que cronificar a doença é muito maior. Doutor Belísio, eu acho que em toda família nós temos, por exemplo, aquelas pessoas idosas que não querem sair de casa, não quer participar do aniversário, diz que não vai sair de casa porque dá problemas, vai dar trabalho. Isso já é, por exemplo, digamos assim, um prenúncio de uma ansiedade? E você tem que ter cuidado ao se deparar com pessoas com essas características? Isso é uma pergunta que talvez muita gente estivesse querendo fazer. Depende muito do perfil do paciente. É um paciente que nunca gostou de sair de casa, nem de conversar com o vizinho, nunca gostou de ir para a praça, nunca gostou... É esse perfil de paciente. E ele não tem, assim, habilidade, ele nunca foi de descobrir coisas. Não, sempre foi esse. Tenta, senão não vamos dizer que esse isolamento é um isolamento característico de depressão. É porque é o perfil dele. Talvez ele goste de outras coisas. A gente tem que entender que o lazer da pessoa idosa, ele pode ser diferente do meu lazer. Se eu gosto de ir para praça da alimentação, para a ilha, ele pode não gostar. Ele pode gostar de ir para uma missa, para um culto, ele pode gostar de ir para a casa de um amigo, é diferente. Se antes ele fazia tudo isso e agora não está fazendo, aí sim, Marcos Danta, é um fator, é um sinal de alerta importante. Eu acho que sua pergunta valeu muito para as pessoas conseguirem identificar. É um sintoma. É uma coisa que está acontecendo nova. O que acontece? Às vezes, as famílias, eu vou botar meu pai para fazer hidroginástica, para ele ir para a ilha, agora ele vai para a festa. Ele nunca gostou, ele nunca entrou numa piscina, ele não gosta desse tipo. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, se era uma pessoa que já fazia isso antes e agora não está fazendo mais, aí sim, não, é da velhice. Não é da velhice, é algum problema, geralmente tem um transtorno do humor por trás. Felicidade está conosco. Bom dia, Felicidade. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Qual a sua pergunta? É porque eu já fui 2 vezes para o Dr. Belísio e ele me levantou das cinzas. Mas agora eu fiquei bem 4 anos, eu faço minhas atividades tudinho, eu ando, eu passeio. Mas agora com a ansiedade que eu tenho, bate uma dor nos ombros, nos peitos. Aí tem gente que diz que é refluxo, não sei o quê. Aí eu queria saber porque eu tenho angina faz 20 anos. Se é por conta disso, mas eu fiz elétrico agora e não deu nada. A senhora está ouvindo o rádio, não é isso? Estou. Tá ok, então. Remédio para Felicidade é Dr. Belísio. Lembro bastante, Dona Felicidade. O nome dela é bem e ela é muito simpática, uma pessoa muito feliz. Sugestiva, muito feliz. Bom, olha, a pergunta dela também foi fundamental para a gente alertar outra coisa. Nem toda dor no peito e a pessoa sendo ansiosa vai ser da ansiedade.
quando a gente vai dar um diagnóstico de doença mental, a respeito de saúde, a gente sempre tem que afastar causas clínicas. Uma dor no peito, a gente tem que afastar se é alguma coisa no coração. Uma dor no ombro, a gente tem que ver se não é osteomuscular, não é, dos ossos, do músculo. Será que não é, sei lá, refluxo ou gastrite, uma úlcera, e ela tem angina, será que não é? Pode sim, a gente tem que afastar isso aí. Agora que a ansiedade, ela costuma somatizar nesses locais, ela costuma. A ansiedade, quando ela dá dor nos ombros, no pescoço, dá muita tensão nas costas, tensão muscular. Os pacientes ansiosos que têm dor por ansiedade, os fibromialgicos, por exemplo, eles têm muita dor nas costas, têm muita dor na coluna. Eles têm muita sensação de aperto no peito, porque eles são preocupados em doenças graves, eles são hipocondríacos, assim vamos dizer também. Então, vale ressaltar que nem tudo leva, não é porque eu sou ansioso, não. Você pode ter uma doença grave, afasta-se a doença grave. Isso na consulta a gente tem sempre esse cuidado de, será que não seria tireoide? Será que não seria uma doença no coração, no estômago? A gente faz uma entrevista detalhada, examina o paciente, pede algum exame, e aí sim a gente começa a tratar o paciente. Às vezes até já começa a tratar, mas não pode deixar de lado que alguma doença física pode estar acontecendo. Manda um abraço aí para dona Felicidade. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Seja bem-vindo novamente, depois aí de 4 meses de férias, não foi, Geraldo? Quase 5 meses de férias, e estamos de volta. E uma semana de virose, né? É uma satisfação sempre tê-lo aqui conosco.